Olá, tudo bem? Paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar com você sobre glutonaria. Você sabe o que significa glutonarias? Não? Então hoje você vai aprender aqui comigo, tá bom? Eu quero pedir a você para compartilhar também esse vídeo, tá bom? Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Vamos lá então. Você já ouviu alguém, algum cristão, algum crente aí dizendo: crente não bebe não, mas come que é uma beleza. Crente não bebe, mas come igual um bicho. Ai daquele que convidar um crente para comer na sua casa. Aí todo mundo cai na risada, o povo dá risada, dá gargalhada. E eu quero perguntar para você: será que isso é engraçado ou é pecado? A glutonaria é engraçado ou é pecado? É isso que nós iremos aprender hoje, iremos para dentro da Bíblia para poder descobrirmos isso em nome de Jesus Cristo, tá bom? Meu nome é Marcelo Novaes, eu sou pastor da congregação da Chema, aqui do bairro do quilômetro 3, aqui na cidade de Iquié, tá bom? Lembrando que Chema significa ouça, tá bom? Original da palavra hebraica, como eu já expliquei aqui nos outros vídeos, tá bom? Chema significa ouça, e a intenção aqui é que você possa ouvir esta palavra e guardá-la no teu coração. Vamos lá então. Vamos para a Bíblia conhecer mais sobre a glutonaria ou esse pecado chamado glutonaria. Primeiro eu poderia citar aqui o caso de Esaú, que é irmão de Jacó, Jacó, Esaú, filho de Isaque, não é? A bênção da primogenitura foi dada por direito a Esaú, o primogênito. É uma bênção espiritual ministrada pelo pai sobre o filho primogênito, mas Esaú desprezou a sua primogenitura, trocando ela por um prato de comida. Exatamente. Isso aí Deus abominou, foi um pecado gravíssimo cometido por Esaú, de maneira que Deus o abandonou, Deus o rejeitou. Mas vamos lá então. Lá no deserto ainda, quando Deus, através da vida de Moisés, liberta o povo de Israel do Egito e leva para o deserto, para poder fazer aquela caminhada até a terra prometida, até a Canaã. Durante a caminhada ali, muitos estrangeiros estavam infiltrados no meio do povo de Israel. Ali estavam os estrangeiros. E Deus enviava o maná, como conhecemos a história, o maná que é a providência diária de Deus, o pão do céu que descia, para que todos os dias aquele povo tivesse alimento diário, o pão de cada dia, para que não faltasse. Só que lá em Números, capítulo de número 11, verso 4, a Bíblia diz que um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Olha só, gula, glutonaria. E até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer. Olha só. Então os estrangeiros ali se deixaram dominar pela gula, não é? E até mesmo, diz a Bíblia, até mesmo os israelitas também se deixaram levar pela gula e começaram a não se contentar com o que Deus enviava para eles e começaram a queixar-se, começaram a provar a Deus pedindo que houvesse carne. E deram saudade dos banquetes, deu saudade do que comiam lá no Egito. Exatamente, né? Eles tiveram saudade do tipo de vida, da conduta, dos banquetes, dos manjares que tinha lá no Egito. E a Bíblia vai dizer aqui que no versículo 34 do capítulo 11 ainda, por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavar, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Aquele povo morreu por causa daquela prática, se deixaram levar por esse sentimento de glutonaria e foram dominados por esse sentimento e acabaram morrendo e sendo enterrados ali naquele lugar, porque se deixaram dominar por esse sentimento. O Salmo 106, verso 14, vai dizer isso ainda, sobre essa mesma passagem. O Salmo 106, verso 14, diz assim: dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Então aquele povo provou a Deus, tentou a Deus ali no deserto, né, por causa da gula, foram dominados por esse pecado e acabaram pagando com as suas próprias vidas ali. Nós encontramos aqui no Novo Testamento o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 13, ele diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias. Então observe isso, né? Paulo está aqui dizendo: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Então,
Toda essa prática aqui era uma prática natural, normal para os romanos. Se você estudar sobre o Império Romano, você vai ver que havia lá muitas orgias, muitos banquetes, e chegando até o ponto de quando as pessoas já tinham enchido o seu estômago, eles não conseguiam mais comer, eles forçavam o vômito para continuar ali no banquete, comendo, desfrutando de tudo que havia naquela mesa ali. Então, isso era uma prática que Deus abominava. O apóstolo Paulo vai aconselhar aos novos convertidos romanos que andem honestamente e não nas práticas romanas de glutonaria, nem bebedeiras e desonestidade. Então vamos ver agora o próprio Senhor Jesus Cristo, Lucas 21, 34, ele diz assim, ó, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então Jesus exorta aqui para que os seus discípulos não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, não sejam dominados como aconteceu com o povo lá do deserto. Não deixe a glutonaria dominar o coração de vocês. Nós vamos encontrar Paulo também agora em Gálatas 5, 21, quando Paulo está falando sobre as obras da carne, as obras pecaminosas da carne, ele vai dizer, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então observe que a glutonaria não é engraçado, é um pecado. E quem comete esse pecado de glutonaria não herdará o reino de Deus. Então não é engraçado, meu irmão. Não é engraçado, minha irmã, é pecado. Comer demais, comer além do que o teu corpo precisa, comer em excesso, tá bom? É pecado, é glutonaria e levou muita gente à perdição. Já citei Esaú, citei alguns dos israelitas no deserto que deixaram os seus corações ser dominados pela glutonaria e acabaram pagando caro. Não pague caro também, tá bom? Olha o conselho de Paulo, olha o conselho do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Não se deixe dominar. Glutonaria é obra da carne, tá bom? Glutonaria é pecado, é obra da carne e você não pode se deixar levar por ela. Paulo vai dar um conselho aqui agora. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança, equilíbrio. Você precisa ter a tua vida equilibrada, uma vida espiritual equilibrada, uma vida, até mesmo na tua questão alimentar, tem que ser equilibrada. Você precisa ser um cristão equilibrado, tá bom? E não se deixar dominar pela tua carne ou pelas vontades e desejos da tua carne, porque glutonaria nunca será engraçado, tá bom? Sempre será pecado, tá bom? Então se cuida. Se você porventura tem essa prática, abandone essa prática, tá bom? Dê para o teu corpo apenas aquilo que ela precisa. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não pague o preço que o povo de Israel pagou no deserto, tá bom? Por deixar o seu coração ser dominado pela glutonaria. Não pague aquele preço, porque eles pagaram com as suas próprias vidas, tá bom? Então tenha uma vida saudável, uma alimentação saudável, somente aquilo que o teu corpo precisa. Nada além daquilo que o teu corpo precisa, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, teu lar, toda a tua família, no nome de Jesus. E lembre-se que glutonaria não é engraçado, é pecado. Deus abençoe e fica na paz em nome de Jesus.